A paz do Senhor Jesus. Estou muito empolgado com o estudo das Escrituras e mais uma vez eu digo também pela sua companhia. Te agradeço muito por estar comigo, que o Espírito de Deus possa me iluminar, possa te iluminar e trazer revelação muito além de tudo isso que nós estamos falando aqui. O exercitar de estudar a palavra de Deus e de aproximar de Deus através das Escrituras, o Espírito de Deus vem, nos dá revelação, nos confronta, nos traz luz na nossa vida, para que nós possamos viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com alguém que você ama, passa para frente, inscreva no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho, tem muitos vídeos ainda para a gente compartilhar a palavra e eu quero te pedir que você leia Gênesis capítulo 5 e capítulo 6. Nós vamos comentar um pouco hoje desses dois capítulos. Gênesis capítulo 5, nós vamos ver agora a Bíblia focando na descendência de Adão, que vem a linhagem do Messias. Nós sabemos que Adão e Eva teve vários outros filhos. Mas quando aqui no capítulo 5 está falando da descendência de Adão, nós vamos perceber que a Bíblia está focando na geração que vai vir o Messias. Amém? Nós vimos aqui que Adão teve um filho que chamou Sete, e depois Sete teve outro filho. Estou falando dos principais, que chamou Enos. Enos teve outro que chamou Cainã, depois Malael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, até Noé. Quero falar sobre alguns hoje mais importantes ou chaves nessa história toda. O primeiro dele é Enos, que está em Gênesis capítulo 4, verso 26, ainda no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo anterior, para a gente entrar no capítulo 5 de Gênesis. Diz a palavra de Deus acerca de Enos. Diz assim: e a Sete nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então começou a ser invocado o nome do Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre um outro personagem importantíssimo nessa linhagem, que é Enoque. Enoque em Gênesis capítulo 5, versículo 21, 22 e o 24, nós vamos ler. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Verso 22. E andou Enoque com Deus. E verso 24. Caminhou, pois, Enoque com Deus e desapareceu, porque para si Deus o tomou. Nós vimos aí que Enoque foi trasladado, levou, sem conhecer a morte, dá a entender que Deus o levou para ele, porque ele foi um homem temente a Deus e Deus o levou para ele. Deus faz o que quer, da forma que quer. Mas nós vimos que Enoque teve um filho que chamou Matusalém. E Matusalém indica ou significa quando ele morrer, o dilúvio virá. Ou quando ele morrer, o juízo virá. Então, Matusalém foi um marco naquela geração. Ele veio como um prelúdio do juízo de Deus para aquela geração. Está dizendo, o nome dele significa isso, né? Quando ele morrer, o dilúvio virá, o juízo virá. É uma marca, é um marco ali. Tipo, enquanto Matusalém viver, né? Quando ele morrer, o juízo virá. E nós vimos agora mais um ponto importantíssimo da bondade de Deus e da longanimidade de Deus. Porque Matusalém foi o homem que mais viveu, segundo a Bíblia. Ele viveu 969 anos. Deus assim esperando, volte para mim, se arrependa dos seus pecados, vinde a mim. E aí é um marco da longanimidade de Deus para aquela geração. Assim também é nos dias de hoje. Jesus veio há 2000 anos atrás, ou seja, a graça de Deus foi multiplicada, já passou 2020 anos. E até hoje a geração está correndo de Jesus, a geração está correndo de Deus, mas assim como foi nos dias de Noé, a gente vai ver daqui um pouco, vai ser também na volta do Filho do Homem.
né, vai fechar essa graça, esse tempo de graça. Assim também foi naquela geração. O tempo da graça cessou ali para aquela geração em Noé, na morte de Matusalém, o dilúvio veio. Né? Então nós vamos ver em seguida que Matusalém, ele gerou Lameque, e Lameque gerou a Noé. Outro ponto interessante aqui para a gente ressaltar é que Noé teve 3 filhos. Um chamava Sem, outro Cão e o outro Jafé. Sabendo que com o dilúvio toda a humanidade foi morta, foi dizimada, então é essa raiz aí, essa semente de Noé que Deus está resguardando para a salvação da humanidade, a remissão dos pecados perfeito através de Jesus Cristo, e continua essa raiz aí na raiz de Sem, filho de Noé. Né? Então, aí vimos aí um resumo do capítulo 5. No capítulo 6, nós vamos ver que a Bíblia falando que a humanidade estava toda corrompida. E ela vai dizer que os filhos dos homens, os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, casou com elas, obteve filho, o pecado foi sendo disseminado, houve gigantes na terra, a maldade era muito grande, né? E Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, vejamos aqui no capítulo 6, no verso 6, diz assim: e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe doeu o coração. Então a vontade de Deus sempre é que nós aproximamos dele. Isso vem desde lá do Jardim do Éden, quando ele vinha falar com Adão, depois ali com Caim, volta para mim, né? E Deus está sempre movimentando em busca da humanidade, em busca dessa comunhão com a humanidade. E a humanidade, lógico que com várias exceções, sempre correndo de Deus, sempre afastando de Deus. Né? E Deus ali, a Bíblia diz que ele se entristeceu, doeu o coração. Né? Eu não quero fazer isso, mas é a humanidade que está levando a eu ter que dar um juízo, de terminar com isso. Eu não posso deixar que a maldade cresça tanto na terra. Né? E a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Noé. No verso 8 vai dizer: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Já estou no capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. E vai falar sobre as gerações de Noé. E olhou Deus a terra, e eis que estava corrompida. De novo no verso 12 agora. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne virá perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que eu vou destruir todos junto com a terra. Mas como Noé era justo diante de Deus, Deus proveu a salvação para Noé e para a sua casa. No verso 14, Deus vai dizer: faz para ti uma arca de madeira de cipreste. E Deus vai dar toda a informação para Noé de como construir a arca, o que fazer quando ela estiver construída, trazer colocar dentro da arca um casal de cada animal, porque todos os outros vão ser destruídos. E nós sabemos que aconteceu dessa maneira. E Deus salvou a casa de Noé, a família dele, os filhos e a casa de Noé, para depois desse juízo de Deus, continuar a geração. Por causa de quem? Por causa de um homem que foi achado justo. Por isso eu quero falar para você nessa hora. Não pense que a sua oração não é ouvida. Não pense que a sua oração não tem poder. Tem poder sim na tua oração. Tem poder sim na intercessão sua por alguém da sua família, da sua casa, por algum amigo meu. Deus ouve a sua oração. Deus sonda o seu coração. Você é muito importante para Deus. Assim, por causa de Noé, Deus não destruiu toda a humanidade. Salvou a casa de Noé. Deus ainda fala na palavra dele: eu procurei um homem para se colocar na brecha acerca dessa geração e não encontrei. Que ele possa encontrar eu e você,
para ser colocado na brecha para essa geração, ser colocado na brecha pela nossa própria vida, com a luz da palavra que está vindo ao nosso coração. Amém? Que você seja muito abençoado, iluminado pela palavra de Deus e ajudado pelo Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.